Aleluia, glória a Deus. Tema da mensagem desta noite: o sofrimento é passageiro, a glória é eterna. Tema da mensagem: o sofrimento é passageiro, a glória é eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1, assim escreveu o escritor sagrado, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O sofrimento é passageiro, a glória é eterna. O apóstolo Paulo, quando escreveu o capítulo 5 aos Romanos, antes de falar sobre as tribulações que são parte da vida do cristão, que fazem parte do nosso dia a dia, antes dele falar o quanto ele se gloriava na tribulação, e de alguma maneira também está falando que nós vamos ter que passar pela tribulação, ele trata primeiro de nos estimular, de nos colocar no devido lugar, de trazer com clareza à nossa mente quem nós somos, o que nós temos e tudo o que recebemos em Cristo Jesus. Para mim, as palavras de Paulo nos primeiros versículos, de alguma maneira, é ele empoderando a igreja com verdades eternas, para que a igreja enfrente com ousadia os desafios que temos que enfrentar na vida cristã. São desafios que nós não podemos nos desviar deles, são inerentes, são concernentes à vida cristã. Então Paulo, antes de falar da tribulação, primeiro ele coloca alguns conceitos muito importantes na mente dos cristãos. Ele está tentando de alguma maneira fazer com que nós nos sintamos fortes, que nós nos sintamos prontos, que nós nos sintamos vitoriosos, para que enfrentemos não com desânimo, mas enfrentemos os desafios com estímulos, com disposição, com garra. Sabe, Deus quer isso de nós. Alguns de nós estamos com medo, alguns de nós temos receio do amanhã, alguns de nós estamos tremendo diante das ameaças, mas não é a forma correta de encararmos os desafios dessa vida. O próprio Deus, em diversos momentos da sua palavra, ele cobra um esforço, ele cobra uma postura firme dos cristãos. Ele disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. Ele está falando todos os dias conosco, e quando eu começo a ler os primeiros versículos do capítulo 5 de Romanos, eu percebo que Paulo está tentando colocar isso em nossa mente,
porque logo em seguida ele vai falar sobre tribulação, e eu vou falar daqui a pouco, mas antes disso ele está dizendo: olha, eu quero dizer para vocês, que vocês não são mais qualquer coisa, agora vocês são justificados em Cristo, agora vocês são amigos de Deus, agora vocês têm a graça de Deus, agora vocês têm a esperança da vida eterna. Paulo então traz alguns princípios, para quê? Para que nós possamos nos olhar de uma maneira diferente. Sabe, a maneira que nós nos vemos faz toda a diferença frente à batalha que enfrentaremos. Então nós precisamos nos olhar da maneira correta. Os espias, antes de entrar em Canaã, os 12 espias, 10 deles estavam com medo, e a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos diante dos inimigos, dos gigantes de Canaã. Então sabe o que aconteceu? Eles morreram no deserto, porque eles se viam pequenos. Deus quer que você se conscientize de quem você é em Cristo Jesus, e você não tenha medo dos desafios, mas que você enfrente-os com dignidade, com força, confiando no poder de Deus que está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Então Paulo, ele vem e diz a nós: olha, vocês foram justificados mediante a fé. Escute essas boas notícias. Justificados mediante a fé. O que é isso? Nós somos justificados por Cristo Jesus. Deixa eu te dar um exemplo para que você entenda. Justificados em Cristo é você ser declarado inocente. É isso. Ser justificado é você ser declarado inocente. É você ser declarado justo, embora não seja. Sabe, às vezes, por falta de conhecimento das verdades bíblicas, algumas pessoas não têm a dimensão do que é isso. Deixa eu dar mais um exemplo para você entender do que Paulo está falando. Ser justificado em Cristo, imagine você um ladrão, um criminoso, alguém que matou, alguém que violentou, alguém que roubou, alguém que cometeu todo tipo de crime. E agora ele está diante do juiz, e o juiz está agora apresentando a ele os seus crimes. Ele sabe qual o resultado disso, porque imagine que ele está em um país que há sentença de morte. Então ele está esperando que o juiz olhe para ele e diga: você vai morrer. Mas para surpresa desse homem, quando o juiz vai dar a sentença, o juiz olha para ele e diz: eu declaro você inocente. Uau! Ele diria: como assim? Eu sei o que eu mereço a morte. Mas então o juiz diz: mas alguém já pagou por você, alguém justificou você, e você não precisa mais morrer. Glória a Deus, glória a Deus. Então Paulo está falando sobre isso. Jesus nos justificou, morreu em nosso lugar, e nós não precisamos mais morrer pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Paulo diz: vocês foram justificados. Ele disse mais: vocês agora têm paz com Deus. Paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nós nos tornamos amigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós somos justificados e nós somos amigos de Deus. Melhor, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Paulo está trazendo alguma consciência para a nossa mente. Vocês são justificados, vocês são amigos de Deus, e ele fala também sobre graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merece, mas você terá o favor de Deus daqui para frente até a eternidade. Oh, aleluia, isso é poderoso. E por que eu terei o favor de Deus? Por causa de Cristo Jesus. A graça de Deus é manifestada no Filho sobre aqueles que pela fé receberam Jesus como seu Salvador. Então você agora tem o favor de Deus. E por fim Paulo diz: e nós temos a esperança da glória de Deus. Está falando sobre a eternidade.
Então você é justificado, você é amigo de Deus, você tem o favor de Deus e você tem a esperança de morar no céu e vai morar no céu. É maravilhoso a maneira que Paulo trabalha. Paulo daqui a pouco vai entrar num tema um tanto pesado, mas antes disso ele faz com que nós nos conscientizemos daquilo que somos em Cristo Jesus. E Paulo diz no versículo 3 que ele se gloria na esperança da glória de Deus. Mas aí entramos num tema maravilhoso. Ele diz: não somente nisto, me glorio também nas tribulações. E aí então, quando eu lia isso, eu pensei: eis a diferença de um homem natural para um homem espiritual. Ele se gloria ou se vangloria nas tribulações. E o homem natural, ele se gloria no quê? Ele se gloria no carro que ele tem, no dinheiro que ele tem, no poder que ele tem, nos bens materiais, na sua beleza, na sua sabedoria. O homem natural se gloria nisso, mas o homem espiritual, como Paulo se gloria nas tribulações. Em outro texto a Bíblia diz que ele se gloria nas fraquezas. Em outro texto a Bíblia diz que ele se gloria na cruz de Cristo. Uau! Talvez é isso que falta para nós. Porque se nós gloriarmos nas coisas certas, nós estaremos sempre felizes. O problema é que nós estamos buscando as coisas erradas. E por quê? Porque nós somos naturais ainda e nós não entendemos as coisas espirituais. E ele disse: eu me vanglorio nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Como Paulo sabia disso? Primeiro, pela própria vida que viveu, pelas suas experiências. Ele aprendeu que a tribulação produziu perseverança nele. Mas não só por isso, pela observância da própria igreja primitiva. Porque Paulo era um perseguidor da igreja primitiva. Ele perseguiu, ele consentiu com a morte de Estevão, ele prendia os cristãos, ele mandava bater, ele mandava matar. Mas o problema é que Paulo observou, por certo, que quanto mais ele perseguia a igreja, quanto mais a igreja passava por tribulação, quanto mais a igreja sofria, mais perseverante a igreja era. Então Paulo agora diz: eu sei, aleluia, glória a Deus, eu sei que a tribulação produz a perseverança. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te enche do Espírito Santo a ponto de que você possa mostrar para os seus vizinhos, para a sua família e para todos aqueles que estão ao seu derredor, que a tribulação da sua vida não está provocando nada mais em você do que perseverança e fé em Deus. Paulo disse isso: eu sei, aleluia, eu sei que a tribulação produz a perseverança. Se você olhar para o Egito, Faraó, o rei Faraó, tentou de todas as maneiras contra o povo de Deus. Ele estava preocupado porque o povo de Deus estava crescendo e não parava de crescer. Então ele começou a oprimir, ele começou a fazer aquele povo sofrer, colocou mais trabalho, mandou matar as crianças. Ele se moveu de todas as maneiras, mas não tinha jeito. Quanto mais apertava, mais o povo crescia. Quanto mais ele atacava, mais o povo se levantava e se multiplicava. Por quê? Porque Deus era com aquele povo. E a tribulação gerava crescimento. E nós estamos falando de algo aqui que talvez não combine muito com muitas mensagens que você tem ouvido. Porque nós pensamos exatamente ao contrário. Eu preciso pregar uma mensagem de autoajuda, eu preciso falar que vai dar tudo certo, que você não vai passar por tormentas, que você vai ter uma vida com abundância, e eu estou pensando que essa mensagem vai fazer com que você tenha perseverança. Não! Isso faz de você um fraco, mas a mensagem que você está ouvindo aqui, que é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, te fortalece, te coloca de pé, te diz o seguinte: você está em Cristo, Cristo é com você, e
você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você pode enfrentar a batalha, você pode aguentar a tribulação, você pode aguentar a perseguição, e em meio a essas coisas você vai crescer como nunca cresceu, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Crescer quando está tudo fácil é para qualquer um, crescer quando está difícil é só para aquele que está com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o poderoso. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse: eu sei que a tribulação vai produzir perseverança. Olha, a igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, foi a melhor igreja de todos os tempos. Não temos que duvidar quanto a isso. É o modelo perfeito de igreja. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja solidária, uma igreja que pregava o evangelho com ousadia, uma igreja que entrava em todos os lugares e alcançava as almas, uma igreja que expulsava os demônios, que curava os coxos, uma igreja poderosa. Mas essa mesma igreja foi a igreja que mais foi perseguida em todos os tempos. É por isso que Paulo está dizendo: eu sei que a tribulação vai gerar perseverança. Eles eram perseverantes demais. Por quê? Por causa da tribulação. A grande verdade é que para os cristãos da igreja primitiva ou do primeiro século, sofrer era uma regra, não uma exceção. Sofrer era uma regra, todos sofriam. E eles se tornavam cristãos com a consciência que iriam sofrer. E como eles tinham essa consciência? Por causa da mensagem que eles ouviam. Por causa que a mensagem de Cristo era uma mensagem fresca e pura. A mensagem que Cristo pregou: no mundo tereis aflições. Eles ouviram claramente isso. Jesus Cristo disse: eles vão te perseguir, eles vão te caluniar, eles vão injuriar vocês, eles farão todo mal contra vocês. Eles conheciam a mensagem verdadeira do Evangelho. Então, quando eles se tornavam cristãos, eles já se tornavam cristãos com a certeza: nós vamos sofrer. Mas ao mesmo momento que eles sabiam que iriam sofrer, eles também tinham certeza: vale a pena sofrer por conta da eternidade, vale a pena sofrer por Jesus Cristo, vale a pena sofrer, visto a grande promessa que há em Cristo para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A igreja primitiva foi perseguida, mas eles não tiveram esse tipo de perseguição que nós temos hoje. Às vezes eu escuto alguns crentes falando, dá vontade de pegar uma cinta e dar uma cintada neles. Eles: eu não estou aguentando, a minha vida não dá mais, falaram mal de mim. Eu não aguento mais seguir a Cristo, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque eu orei 7 semanas, 7 sexta-feiras e não recebi meu milagre. Sabe o que acontecia com os cristãos do primeiro século? Eles eram queimados vivos, eles foram crucificados, eles foram cerrados ao meio, eles foram jogados num lugar com leões, para que os leões os comessem, e eles serviam de espetáculo para os ímpios. Eles passaram fome, eles foram perseguidos de toda maneira. Esta era a tribulação que eles passavam. E agora eu estou olhando para alguns crentes, e talvez por isso eu comecei a mensagem falando isso para você, que Deus espera que você seja valente, que Deus espera que você haja frente às tribulações e às dificuldades dessa vida como um verdadeiro cristão que confia em Deus e espera na providência celestial. Deus espera isso.
de você, de mim, e não que nós sejamos cristãos mimados, que não podemos suportar uma tribulação. Eu quero dizer para você uma coisa: a igreja de Cristo é aperfeiçoada pela tribulação. Você é aperfeiçoado pela tribulação. Ela traz muitos benefícios para as nossas vidas. Primeiro, a tribulação revela a nossa fragilidade e dependência que temos da bondade e do poder de Deus. Eu começo pregando hoje dizendo que nós fomos empoderados em Deus, mas nós precisamos ter a consciência que o poder de Deus opera na nossa fragilidade, e as tribulações faz isso, que nós então conheçamos as nossas fragilidades e então dependemos de Deus, e a dependência de Deus é muito boa. Segundo, as perseguições e as tribulações faz com que nós nos aproximemos das pessoas. Já percebeu isso? Como uma comoção ou uma perda grave tem o poder de, como eu posso dizer, de fazer com que haja unidade. Uma família, por exemplo, frente à perda de um ente querido, ela se une. Uma igreja, uma nação, uma comunidade, frente a uma grande comoção, ela se une. Nós vimos outro dia nos Estados Unidos, quando um homem negro foi morto violentamente por um policial, como o país todo se uniu em torno de uma causa. A tribulação gera unidade. Qual outro benefício que a tribulação gera? A tribulação faz com que nós entendamos o sofrimento alheio. Porque só quando você vive é que você entende. Então a tribulação na minha vida faz com que eu me compadeça de outras pessoas que estão sofrendo. Melhor que isso, faz de mim um guia, um ajudador espiritual para aquela pessoa que está sofrendo como eu também sofri. Então a tribulação é boa, porque a tribulação nos faz compadecer dos necessitados. Quarto, a tribulação e a perseguição nos disciplina. Sabe, a tribulação, ela quebra o nosso orgulho, faz nós ficarmos humildes. Algumas pessoas passarão por tribulações terríveis, e é Deus trabalhando com a pessoa para quebrar o orgulho. A tribulação. Quinto, a tribulação e a perseguição podem ser resultados de atitudes erradas que nós tivemos. Então o castigo evita que nós erremos novamente. Então a tribulação é boa, não é assim? Normalmente, se você é uma pessoa que aprende com os seus erros, depois de um castigo ou de uma perda, você então aprende para não cometer o erro novamente. A tribulação, ela é boa. Sexto, a tribulação pode retirar das nossas vidas pecados ou talvez alguns elementos inconvenientes que servem de obstáculos para o nosso crescimento espiritual. A tribulação faz isso. A hora que o negócio aperta, tu joga fora tudo aquilo que é dispensável. Então a tribulação pode agir assim na nossa vida, arrancando da nossa vida o pecado, arrancando da nossa vida obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Lembra de Jonas no navio? Quando o negócio apertou e as águas começaram a chacoalhar demais o navio, eles pegaram a carga e jogaram fora. É assim, a tribulação nos faz deixar para trás coisas. Por isso eu digo a você, melhor obedecer antes de passar pela tribulação. Mas Paulo diz mais. Ele diz que a tribulação produz a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não confunde. Como que é isso, André? Deixa eu tentar te explicar. A tribulação ou a prova, ela forja ou ela cria um homem perseverante.
A tribulação, ela cria um homem perseverante. Ela nos ensina, porque a tribulação parece que nunca acaba, não é? E você tem que estender. Está mais ou menos como essa quarentena aí. Disseram que era 30 dias, virou 60, virou 90, virou 120, e o negócio está esticando. Sabe o que faz isso? Nos ensina a ser perseverantes, porque a tribulação age assim. Ela vai, vem uma, vem a segunda, vem a terceira, e Deus quer que nós sejamos perseverantes, porque a perseverança, ou seja, nós irmos até o final de cada situação que nós estamos envolvidos, sabe o que acontece? Gera experiência. Algumas pessoas não têm experiência com Deus, porque elas não vão até o final. E não vão por quê? Porque não são perseverantes. E por que não são perseverantes? Porque não foram ensinadas pela tribulação. Então a tribulação, ela gera a perseverança. A perseverança permite que eu vá até o final. E quando eu vou até o final, eu tenho uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus gera no meu ser esperança da glória eterna, porque as minhas experiências com Deus revelam-me a face de Deus, e as experiências me levam para mais próximo do Espírito Santo, e nessa proximidade eu vou conhecendo o coração de Deus, eu vou tendo confiança no relacionamento, e sabe o que acontece? Uma viva esperança nasce em minha vida. Paulo fala de algo maravilhoso. A tribulação vai gerar perseverança. A perseverança vai gerar experiência. E a experiência vai gerar uma viva esperança em Deus. Sabe, a tribulação vai me levar a ter experiências com o Deus de providência, o Deus que faz com que a água saia da rocha, o Deus que manda comida do céu, o Deus que fala na calada da noite, um Deus que está comigo nos momentos mais difíceis. Isso é experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela se dá, conforme disse Paulo, por meio da tribulação. Glória a Deus, aleluia, Jesus é maravilhoso. Agora, Jesus também falou sobre a necessidade do crente, é praticamente uma necessidade do crente passar por tribulações. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem. O apóstolo Paulo diz mais sobre a tribulação. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E quando então ele está discipulando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Timóteo, sofre comigo as aflições. Não fuja delas, mas sofra comigo as aflições. A Bíblia revela mais que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelas tribulações. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez foi aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. A tribulação, nós não gostamos muito disso, nós fugimos dela, mas eu quero dizer algo para você, a tribulação, ela aperfeiçoa, ela refina o homem, como o fogo refina a prata.
Assim é a tribulação trabalhando em nossa vida. No livro de Salmo, no Salmo 12, versículo 6, o salmista disse que as palavras do Senhor são puras, são como a prata, purificada num forno, 7 vezes refinadas. Sabe por que o salmista escreveu isso? Porque a prata, ela é o mineral mais impuro que existe. A prata é o mineral mais impuro que existe. Ela agrega, ela absorve toda a impureza que está ao seu derredor. E o salmista diz, então para purificar a prata, é necessário colocá-la 7 vezes no forno. E essas 7 vezes que ela passa no forno, ela vai purificando, porque o fogo, e aqui o fogo tipifica a tribulação, as aflições, as angústias, ela tem esse poder de ir refinando. Então aqui está em pauta exatamente isso, o sofrimento refina-nos, como o fogo refina a prata. E o salmista no Salmo 66, versículo 10, ele diz, pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se faz com a prata. Isso é maravilhoso. Senhor, o Senhor está nos refinando como a prata. Como a prata é refinada? No fogo, no forno. Entra uma vez, está quase bom, forno de novo, 7 vezes. O número 7 na Bíblia fala do número da perfeição. Então as tribulações, elas estão trabalhando em nós assim, gerando a perfeição de Deus em nossa vida, através das aflições, das tribulações. Então entenda bem, muitas vezes é Deus quem está colocando você no forno. É verdade que muitas tribulações que alguns crentes passam é por conta de desobediência, por conta de não pedir direção de Deus, por conta de entregar as suas vidas ao pecado. E essas tribulações não têm galardão algum, porque elas são geradas pela nossa própria desobediência. Mas até nisso Deus trabalha, como eu disse, trazendo a consciência do pecado. Mas agora, bom mesmo é nós fazermos como Paulo, que disse, eu me glorio nas tribulações. Gloriar nas tribulações não é você suportar tribulação, não. Suportar tribulações, a gente é obrigado a suportar pelo sim ou pelo não, vai ter que suportar. Mas gloriar é se alegrar, é dar glória a Deus no meio da tribulação, é você entender que o Senhor está trabalhando e você vai ter grandes experiências nessa tribulação. Quando eu estou no meio de uma tribulação, então eu já estou com a expectativa, qual é o milagre que Deus vai fazer? O que é que eu verei com Deus no meio dessa tribulação? Por quê? Porque Ele estará conosco. Ele estava com o povo no meio do deserto, Ele estava na nuvem sobre a cabeça daquele povo, Ele estava na rocha que soltava água no meio do deserto. Ali estava Deus com o seu povo, ensinando, operando, gerando experiências no meio do deserto, da tribulação. Glória a Deus, aleluia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. A tribulação é um caminho necessário para o crente, mas você pode estar certo de que na tribulação você nunca estará sozinho. Aleluia. Foi por isso que Cristo Jesus, antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias de tribulação, estarei com vocês. Os dias que vocês estiverem alegres, felizes, estando tudo bem na sua vida, eu também estarei com vocês. Os dias que vocês estiverem fracos, sem vontade de orar, sem conseguindo entoar um cântico de exaltação a Deus, ei, eu também estarei com vocês. Eu estarei convosco todos os dias
Aleluias, aleluia. É tão importante isso. Por isso, quando Deus fez o chamado a Josué, lá no capítulo 1 do seu livro, ele disse: Josué, meu servo Moisés morreu, escute-me, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Lembra tudo que aconteceu na vida de Moisés? Vai acontecer na sua também. Você viu como eu estava presente, o ajudei mesmo em suas fraquezas? Eu te ajudarei também. Oh, isso é tão importante. Alguém está aí, Satanás está falando na tua mente: Deus te abandonou, Deus não te ouve, Ele está bravo com você, Ele está irado por causa do seu pecado. Alguém está aí, o diabo está falando na tua mente que você não é bom o suficiente para Deus. Nem você, nem ninguém é bom o suficiente para Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário faz de nós um bom perfume diante das narinas do Deus que nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Aleluia. E tudo que o diabo não quer que você acredite é que Deus está com você. Mas eu estou aqui para afirmar: Deus está com você. Não importa o grau da tribulação que você está envolvido, Deus está com você. Não importa se você chegou no seu limite, Deus está com você. Não importa o quanto você já errou, Ele continua falando com você e dizendo: volta, se arrepende. Meu amigo, se você sair hoje desta mensagem com essa verdade no coração, eu já estarei feliz de que Deus está com você, de que Deus está comigo. Sabe, é que a gente às vezes mede Deus pelos nossos próprios sentimentos. A gente muda tanto, a gente julga tanto, a gente acusa tanto, e agora nós estamos achando que Deus é assim, e nós estamos achando que Ele vai nos dar segundo as nossas obras. Se Ele fosse nos dar segundo as nossas obras, nós estaríamos mortos, nós estaríamos perdidos, nós já estaríamos determinados para ir para o inferno. Mas Deus não nos trata segundo as nossas próprias obras. Pelo contrário, quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa e toma os nossos pecados e joga no mais profundo abismo. Deus está com você. Aleluia. Deus está com você. O mesmo Paulo que fala sobre a tribulação, no capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele fala mais claramente como é que a gente vai atravessar essa tribulação. Vamos ler esse texto. Disse Paulo: em tudo, aleluia, em tudo somos atribulados. Em tudo, não em algumas coisas, em tudo. Deixa eu só parar um minuto aqui. Por que em tudo? Por quê? Porque você está indo para o céu. Por que você é atribulado em tudo? Porque você tem uma oposição e é o diabo, um opositor. Por que você é atribulado em tudo? Porque você está obedecendo a palavra de Deus. Por que você é atribulado em tudo? Porque você se tornou amigo de Deus e se tornou inimigo do mundo, e o mundo é seu inimigo. Então o mundo vai te atribular, Satanás vai te atribular, a sua carne vai lutar contra a vontade do teu espírito. Por isso Paulo está dizendo: em tudo nós somos atribulados. Mas ele afirma: mas não angustiados. Atribulados sim, angustiados não. Disse mais: perplexos, mas não desesperado. O que é estar perplexo, André? É quando você recebe aquela notícia e fala: meu Deus, você está perplexo diante daquela situação. Mas Paulo diz: nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Perplexos sim, desesperados não. Disse mais:
perseguidos, mas não desamparados. Nós seremos perseguidos, mas Deus não vai nos desamparar. E por fim ele diz: abatidos, mas não destruídos. Eu posso pensar, quando eu li isso, eu pensei exatamente sobre alguém que foi abatido, por exemplo, com uma bala. Então levou um tiro, ele está abatido no chão, mas ele não vai morrer. Ele não será destruído, é apenas um abatimento momentâneo. O final da história nós já conhecemos, ela foi escrita na cruz do Calvário, e o final da história Deus já estabeleceu. Abatidos sim, destruídos não. Glória a Deus. Abatidos sim, destruídos não. Sabe, nós precisamos compreender o princípio do sofrimento que todo cristão passa, e nós precisamos entender isso. Nós viveremos momentos muito especiais em nossa vida, momentos de grande fartura, momentos de grande alegria, momentos de grandes resultados em Cristo, mas também passaremos momentos difíceis, momentos de tribulação, de perseguição, de angústia. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós passaremos. Quando Deus se manifestou no Monte Horebe para falar com Moisés, a manifestação de Deus ali tinha totalmente uma mensagem, algumas coisas muito claras, tipificadas ali, porque Deus manifestou para falar com Moisés numa sarça, e a Bíblia diz que a sarça, que é uma planta, e uma planta desértica, que não tem uma aparência bonita, ela estava em chamas. E então Moisés olhou para aquela sarça e ele disse: eu me chegarei até lá. E o Senhor disse, a Bíblia diz que do meio da sarça saiu a voz do Senhor e disse: Moisés, Moisés, não se achegue para cá, mas tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Preste atenção nisso. Havia um simbolismo ali. A sarça tipificava o povo de Deus que estava no Egito vivendo como escravo, no meio do deserto, uma planta desértica, uma planta que não era bonita. Um povo que está vivendo como escravo não é um povo de boa aparência. A sarça, a manifestação de Deus tem uma mensagem ali. A sarça tipifica o povo, um povo que não tinha boa aparência, mas era o povo de Deus. E o fogo que queimava a sarça tipificava o sofrimento do povo no Egito. Porque o próprio Deus, no capítulo 2 de Êxodo, ele fala: eu tenho visto o quanto meu povo tem sofrido. Então aquele fogo na sarça tipificava o sofrimento do povo. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua tribulação. Mas tem algo importante aqui: do meio da sarça em chamas saiu a voz do Senhor. Qual é a mensagem, André? Deus no meio de um povo que sofre. O povo está sofrendo, o povo está atribulado, o povo está queimando em chamas, mas Deus está no meio deles. E o mais bonito foi a revelação, ou a imagem que chamou a atenção de Moisés, porque ele disse: agora olharei para lá, porque a sarça arde em fogo, mas não se consome. A mensagem é clara: a tribulação não pode consumir o povo de Deus. A tribulação pode arder, mas não destruir. A mensagem é clara: o povo de Deus tem que estar pronto, como a igreja primitiva estava, para enfrentar a tribulação, para enfrentar a perseguição, sabendo que pode até sentir o calor da chama, mas não se queimará, porque disse o Senhor: se passares pelas águas, não te afogarás, e se passares pelo fogo, não te queimarás.
queimarás, diz o Senhor. Assim pensou Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, mas entraram na fornalha com fé, e Deus entrou com eles na fornalha. Eles não se queimaram, eles não morreram. Por quê? Porque eles não se dobraram. Então eu estou aqui para lhe dizer: não se dobre. Não se dobre diante da tribulação, não se dobre diante da perseguição, não se dobre diante dos conflitos. Mantenha-se de pé, entra na fornalha com a cabeça erguida, porque o Senhor, o quarto homem, vai entrar com você nesta fornalha, e é Ele quem arranca você de lá de dentro, e nenhum mal, nada acontecerá, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. A perseguição e a tribulação. Sem tribulação, sem perseguição, pode ter certeza do que eu vou te dizer, Davi não teria escrito mais de 70 salmos. Não teria. Sem perseguição, sem desafio, sem matar leão e urso, ele nunca mataria um gigante. Tribulação, perseguição. Sem ela, Paulo não teria escrito 13 livros do Novo Testamento, e não teria se tornado a segunda figura mais importante do Novo Testamento, se não fosse as cadeias, as tribulações e as perseguições que ele passou. O próprio Cristo Jesus, se não passasse pelo sofrimento que passou, nós hoje não diríamos que nós seríamos filhos de Deus. Foi por causa do sofrimento dele. Jesus pagou o preço, Paulo pagou o preço, Davi pagou o preço, nós vamos pagar o preço, como a igreja primitiva pagou o preço. Por quê? Porque a tribulação, ela está só nos refinando, e quanto mais tribulação, mais perseverança, e quanto mais perseverança, mais experiência, e quanto mais experiência, mais ainda a esperança vive e límpida do Deus que age no meio das tribulações. Aleluia, glória a Deus. Então eu termino dizendo para você exatamente isso: o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Aleluia. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Eu já vivi muitos milagres de Deus. Eu já vi Deus curar muitas pessoas. Mas vi também pessoas que nós oramos, clamamos, jejuamos, e Deus não curou. Sabe? Pessoas que não foram curadas. Pessoas que não foram livres da cova, como Daniel foi livre. Não foi livre da fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres. Mas eu sei de uma coisa: a tribulação desta vida pôde alcançar o corpo físico, mas o espírito dessas pessoas estão com Cristo Jesus nesse instante. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E aí eu digo para você: o sofrimento é passageiro, o sofrimento refina, o sofrimento traz perseverança, traz esperança, traz experiência, mas o sofrimento e a tribulação não podem impedir os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para tudo que é seu. Nós precisamos acreditar nisso. Paulo, quando escreveu sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 17 aos Coríntios, ele disse: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe, ele está dizendo, é tão pequeno o que nós passamos aqui, perto do que nós receberemos na glória. É tão pequeno, é leve e é momentânea a tribulação que nós vivemos aqui. E Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, versículo 10, ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O Senhor está dizendo: sabe essa tribulação que vocês estão vivendo agora? Ela é muito pequena, e vocês terão como recompensa o reino dos céus. Vocês terão mais, vocês terão um galardão no céu, uma recompensa. Eu vou dizer algo para vocês: o grau da tribulação que eu vivo nessa terra vai fazer com que eu entre no céu com mais glória ainda, porque maior será o meu galardão lá no céu, visto que eu estou sofrendo aqui pela causa do Evangelho e pelo nome de Jesus Cristo. E então o Senhor está dizendo: ei, não tenha medo da tribulação, porque ela te traz um peso de glória, porque ela traz um galardão, porque está apenas preparando você para morar na eternidade, está refinando você como Jesus foi refinado, e levando você à altura do varão perfeito que é Cristo Jesus. A tribulação está gerando isso em você. O fogo purifica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a prata, cada vez ela está mais pura, cada vez a prata está mais brilhante, a ponto de que a prata vira um espelho, sabe? Talvez a tribulação ou o fogo queime, até que nós possamos refletir a glória de Deus, refletir a imagem do Cristo vivo. E talvez é isso que a tribulação está gerando em nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o bem-estar, a comodidade, a facilidade faz com que eu busque menos a Deus. As facilidades dessa vida que nós estamos buscando talvez nos afaste de Deus, nos impeçam de orar. Mas quando nós passamos por dificuldade, então nós buscamos a presença de Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós acordamos de madrugada. Bendita tribulação que vem sobre as nossas vidas às vezes, e faz com que nós sintamos a presença e tenhamos experiências com Deus. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. E eu termino fazendo a seguinte reflexão: o que tinha a igreja primitiva que fazia com que eles suportassem e crescesse em meio à tribulação? O que tinha a igreja primitiva que fazia com que eles crescessem e suportassem a tribulação? Eu te respondo: eles tinham o fogo do Espírito Santo de Deus queimando eles a cada momento. Aleluia. Em Atos capítulo 13, versículo 50, a Bíblia diz que os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, o expulsaram do seu território. Estes, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônio. E os discípulos, escute isso, e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Eles estavam sendo perseguidos. E por que eles estavam com alegria, André? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A fundadora da igreja quadrangular, Aimee Semple McPherson, disse uma frase que entrou no meu coração. Ela disse assim: uma coisa eu descobri sobre o batismo do Espírito Santo, é que ele me dará disposição para viver, para morrer ou sofrer por Cristo Jesus. Não tenho dúvida disso, que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, me prepara para o sofrimento, me prepara para a tribulação, me prepara, se caso for, para morrer pela causa do Evangelho. O Espírito Santo de Deus, eu termino dizendo,
Não é a tribulação e a perseguição que está grande demais, é a falta do fogo do Espírito Santo que faz a igreja temer, que faz a igreja recuar, que faz com que a igreja não tenha coragem de avançar. Igreja de Cristo, disse o nosso general: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós precisamos avançar com confiança, e se caso for como um soldado, um bom soldado de Cristo, sofrer tribulações, morrer, entregar a sua vida se caso for, mas não recuar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu próprio Filho por mim, por você, pobres pecadores. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por alguém que está no meio de uma tribulação, no meio de um sofrimento. Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê a visão correta sobre o que você está vivendo. Uma mensagem de autoajuda não te levanta, mas uma mensagem com a pregação da verdade te coloca de pé. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor estava com o povo no Egito, assim como o Senhor estava com Paulo e encontrou ele no caminho de Damasco, assim como o Senhor estava com Pedro e enviou seu anjo lá naquela cadeia, assim como o Senhor estava com Davi quando era perseguido por Saul, assim, Senhor meu Deus, como o Senhor estava com Moisés quando o faraó tentou matá-lo, o Senhor também está conosco. O Senhor também está com esta pessoa, Pai. E esta palavra hoje é uma palavra para levantar esta pessoa e colocar de pé, fortalecê-la pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Por isso eu digo a você que está me ouvindo agora: recebe de Deus agora conforto, receba de Deus ânimo, receba de Deus força, receba o toque do Espírito Santo na tua vida agora. E eu digo: homem de Deus, mulher de Deus, se coloque de pé diante do Senhor. Não importa se você perdeu alguma coisa, não importa o quanto você já sofreu, o que importa é para onde você está indo, o que importa é o que Deus tem dado na sua vida. Então levante a tua cabeça hoje, homem de Deus, e glorifique o nome do Senhor, porque assim como Jó, que perdeu tudo, ele não levantou a voz contra Deus, mas ele glorificou o nome do Senhor, e o Senhor o abençoou. Então, em nome de Jesus, recebe de Deus agora. Enquanto nós cantamos essa canção, fale com teu Deus.